Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Dando os meus 3 tostões, vou falar sobre 2 assuntos. Um é sobre o que aconteceu essa semana, né? E um é que foi anunciado que a Globo não vendeu cotas de patrocínio para o carnaval, pelo menos, se não me engano, de São Paulo. E que o Bolsonaro fugiu durante a visita da PF. Bom, primeiro é assim, a questão da Globo e tudo mais, que nem também outra notícia que a audiência do BBB caiu. Isso todo mundo fala, tanto do BBB quanto da Record, digamos assim, que é o como se diz, que são os programas de maior audiência, digamos assim, ao longo do ano, certo? Todo mundo fala, que é do menor estreia, tá? É assim, só que assim, a Globo continua na liderança de audiência, por exemplo. Ela continua tendo lucro com isso, certo? Eu não estou falando bem da Globo e também não vou dizer que ela vai falir ou não, tá? Porque assim, como ela é uma produtora de conteúdo audiovisual, isso é um negócio extremamente caro, principalmente o televisivo, e arriscado. Por exemplo, a Pantanal, a Manchete com Pantanal, que diga-se de passagem tem a mesma idade que eu, né? A Pantanal da Manchete foi recorde de audiência por 22 anos, e no entanto causou prejuízo para a Manchete, certo? O Walter Clark, que criou o padrão Globo de qualidade, diga-se de passagem, né? Se a Globo e programas que existem até hoje, se o Fantástico comemora 50 anos, foi ele que criou, entre outros, né? Quando ele foi ressuscitar a TV Rio, ele disse assim: olha, se vocês não têm grana para ficar nem pelo menos um ano operando no vermelho, eu sinto muito, não, né? E ele já tinha planejado essa TV Rio para ser mais barata, digamos assim. Bom, e vida segue. Então, assim, e também, como eu já falei no Caminhos da Liberdade, assim, audiovisual, principalmente, assim, independente, se não tiver alguém pagando por isso, você tá doido. É muito arriscado, certo? Que nem, para citar 2 exemplos, você pode ter as bruxas de Blair, que custou na época $100 mil e rendeu quase 90 milhões de dólares. Enquanto, por exemplo, hoje a gente tem esses filmes que a Disney gasta centenas de milhões, né? E eles flopam, né? Digamos assim. E não só em filmes de lacração, tá? Tem aquele Plutonash esqueci o nome, Ed Murphy. Que o filme foi gravado, editado, tudo mais, e só foi lançado 4 anos depois, porque o filme era meio ruim, né? E que é considerado um dos maiores prejuízos do cinema, certo? Então, assim, dizer a Globo vai falir, ou então é isso, pessoal, isso é jornalista fazendo disclaimer mesmo, entendeu? Querendo chamar atenção, até fazendo por um clickbait, por aí vai, tá? Não vai ser tão cedo que a Globo, a Record,
até a Rede TV, por exemplo, vão falir. Tá, que nem falam, o número de falências aumentou no governo Lula. Um processo de falência como se diz, com recuperação judicial e por aí vai, pode se arrastar por anos, pelo menos, certo? Por exemplo, a Arapuã, loja de imóveis, né, que ficou, acho que foi em 2019, 20 anos depois que ela fechou, que foi resolvida a falência, né? Então, assim, falaram, em 2023, 2023 a Saraiva, a Cultura, livrarias, né, fechar, putz, elas já estavam para fechar há uns 10 anos, o que não quer dizer que não era governo do PT, era a Dilma que trabalhava há 10 anos, foi em 2023, né? Então era a Dilma que estava no poder, ou seja, o PT. Certo, mas como eu disse, então assim, tenham isso em mente, tá? Infelizmente ou felizmente, porque tem quem gosta, tem quem não gosta, a Globo não vai falir, tá? Tão cedo, certo? E diga-se disso, a gente, por exemplo, veria e assim, quando dizem, demitiu em tal setores, não renovou contratos, pessoal, isso daí tá em todo mundo. As mesmas pessoas que fazem todo esse alarde dizem que o Google, a Amazon e por aí vai também estão acontecendo. Certo? Então, assim, e você, como chama? A Chevrolet, por exemplo, disse que, se não me engano, saiu do Brasil, e ninguém está dizendo que ela está falindo, certo? Então, assim, isso é para dar um exemplo. E falando do Bolsonaro, né, assim, bom, a polícia federal foi dar uma batida nele, na casa dele, né, do Carlos Bolsonaro, e ele decidiu sair de iate, passear de lancha, sei lá, não lembro ao certo qual era. Assim, é atitude do o Capitão Capado. Ele tem o velho da lancha e no caso do barco dele ele é o Capitão Capado, entendeu? Ele não é homem para enfrentamentos, certo? Ele não é assim, ele fala, o tipo de pessoa, por exemplo, que é realmente aquele cara que, assim, só chuta cachorro morto, né? Então, assim, eu diria que, apesar de não terem a Marielle ser esquecida, né? Com o tempo, já que não conseguiram ligar ele, mas vai ter outros motivos para prenderem ele, né? E não vou, e não vou dizer, aparelhamento e tudo mais. É uma questão de momento político, certo? Se você for ver o PL dele, por exemplo, o partido dele, digamos assim, tá se enfraquecendo. Tá se enfraquecendo a relação deles, dele com o partido, certo? E aí, assim, então isso daí já é uma questão que torna difícil a convivência, né? Torna difícil a convivência
E antes de mais nada, já torna ele enfraquecido politicamente, sem a quem recorrer, digamos assim, certo? Quando começarem a fazer uma fuga, digamos assim, daquela base, daquela oposição conservadora, ficar só, por exemplo, os filhos dele, Carla Zambelli e aquele Nicolas tudo mais, né, que apesar dos pesares não tem cabeça para digamos assim, fazer a frente, né, e se tornar um vácuo de poder. Então assim, difícil, eu não vou mentir, difícil assim, e também não vai conseguir segurar uma futura prisão dele, né, digamos assim. E eu duvido que seja algo altivo, digamos assim, como foi a do Lula, que ele se entregou e tudo mais. Ele não, ele, como a mídia faria, a mídia além de fazer um espetáculo, né, faria que ele mesmo também daria um showzinho. Não só porque, primeiro porque ele não é um homem de ideias, ele é um homem de emoções. E certo, duvido que, por exemplo, ele seja daqui só levarão o meu cadáver, certo? Mas assim, mas isso daí já era previsto, tá? Isso daí é mais o PT, porque o Lula mesmo, ele tá correndo atrás do Sérgio Moro, e o Sérgio Moro também, diga-se de passagem, é o alvo mais fácil do mundo. Porque ele, o Dallagnol, por exemplo, eles estavam no meio de gente ou de aliados de quem eles mandaram para cadeia, certo? Além de, assim como eles tornaram pessoal prender o Lula tornou o pessoal. Isso ele declarou, ele falou alguma coisa, eu vou foder com o Sérgio Moro, Ele falou isso. Então esse é o alvo. Certo? Então, assim, Sérgio Moro esse sim, com certeza será algemado, sim. O Lula, acho que ele, digamos assim, faria questão de ir mesmo entregar o mandado de prisão, digamos assim. Ele pagar o pay-per-view, porque é uma questão realmente de vingança. Certo? E bom, disso. Falei muito, falei nada, e é isso. Não, foda-se. Tchau, obrigado.